De receber aqui nos estúdios o advogado Hélio Deria Júnior, especialista em direito criminal. Doutor, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre digo que a CBN Cascavel, sempre de parabéns pela pluralidade, pela forma como recebe todos os assuntos e abre para todos os pontos de vista. Então, sempre uma satisfação e um prazer enorme estar aqui. E o nosso objetivo sempre é esclarecer, deixar o ouvinte ciente do que está acontecendo. O ouvinte também interage, pergunta, né? Participa e sempre o objetivo é levar aquilo que de fato está acontecendo, né? Para que a gente possa tirar aí as conclusões, pelo menos mais próximas da realidade. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse falando, o senhor é da área criminal, sobre essa tragédia que aconteceu em Londrina. Nós tivemos na madrugada de hoje a confirmação da morte do garoto, o estudante Luan Augusto. Então, infelizmente, as duas pessoas acabaram perdendo a vida, esses dois jovens. Que situação delicada, não é, doutor? Como que o senhor acompanha isso? Bom, eu tenho 2 filhos em idade escolar, então você imagina como eu acompanho isso e o nível de preocupação. E passei até a estudar o assunto, quer dizer, para tentar, inclusive, entender melhor o que se passa pela cabeça dessas pessoas e o porquê dessa epidemia, né? Que a gente assistia nos Estados Unidos muito, né? Desde o episódio de Columbine mas que agora está virando moda por aqui, infelizmente, né? Então, assim, tenho lido sobre isso, tenho tentado entender que motivos sociais, psicológicos, levam uma pessoa a invadir uma escola, matar crianças, atirar contra pessoas inocentes, como aconteceu em Cambé. Lamentável sobre todos os aspectos, né? Mas assim, eu acho que existem vários pontos que podem ser destacados aí e debatidos para fins de prevenção desse tipo de coisa. Porque a escola, né, Roberto, era o único lugar onde você, em tese, estaria tranquilo de deixar seus filhos, sabendo que eles estariam em segurança, e hoje isso não acontece. Existe um autor americano que se chama Peter Langman. Ele escreveu um livro que se chama Por que Crianças Matam? Why Kids Kill? Né, por dentro da mente desses assassinos. Então ele fez um estudo com 56 atiradores em escolas, principalmente nos Estados Unidos, mas por todo o mundo, e levantou alguns questionamentos e tirou algumas conclusões. A primeira delas, e o número é assustador, né, o cara ouvinte da CBN, é que 82% dos atiradores em escolas vem de famílias disfuncionais. Então, veja, isso é um número que é muito alto para se... é conclusivo, é um número conclusivo. Então, o que é uma família disfuncional? Uma família em que, nos casos mais leves, é de um divórcio, mas em casos mais graves, com pais usuários de drogas, alcoólatras, né? Casos de abusos dentro de casa. Então, 82% dos atiradores tinham algum histórico de família disfuncional. E também o Peter Langman, nesse estudo, nesse livro, ele enumera algumas possíveis causas desses ataques, né? Covardes, insanos, né? E o principal deles é a busca pela fama, né? Essas pessoas elas tinham no seu íntimo a busca pela fama, e a única forma de obter um destaque, de conseguir, era praticando crime. Tanto que eu estou achando muito acertada a medida das emissoras de televisão e de rádio em não divulgarem nome desses atiradores, né? Porque isso de alguma forma vai dar alguma visibilidade para essas pessoas, né? Vai dar de alguma forma alguma fama, por pior que ela seja, né? Nós tivemos ali casos de assassinos em série nos Estados Unidos que são lembrados até hoje, tem seriado da Netflix dessa forma. Então eu acho que para se combater pelo menos este fator, que é a busca pela fama desses atiradores, eu acho que não divulgar o nome é uma medida muito inteligente e muito sensata. E aí também entramos a uma outra questão que ele levanta e que cabe muita discussão aqui no Brasil, é a questão do porte de armas. Liberar ou não liberar armas. E aqui não vou politizar a questão, porque a gente sabe que essa questão acabou sendo politizada no Brasil, entre esquerda e direita, mas vamos lá. Eu já fui um desarmamentista. Há 20 anos atrás eu achava que desarmar poderia ser uma solução. Eu revi minha posição completamente e hoje eu tenho uma visão claríssima
de que só um homem bom com uma arma na mão pode combater um homem mau com uma arma na mão. Porque aquele que está querendo cometer um crime, um assaltante, um homicida, né? Alguém que planeja um atentado, ele não está nem aí se a arma é liberada ou não. Ele vai conseguir uma arma clandestina, ilegal. Inclusive naquele massacre de Suzano era uma arma com numeração raspada e tudo mais. Então, para o criminoso, não importa se está liberado ou não. A proibição ela atinge apenas o homem bom, o cidadão de bem, que teoricamente poderia se defender. Evitaria um atentado? Possivelmente não. Evitaria que houvessem vítimas no atentado? Possivelmente não. Mas é comprovado que, pelo menos nessa experiência, o Peter Langman toca nesse assunto também, o número de vítimas diminuiria caso funcionários da escola estivessem preparados e armados, professores, enfim. Então, infelizmente, é algo que ninguém quer. Ninguém quer portar uma arma, ninguém quer ter que fazer isso. Gostaríamos muito de viver numa sociedade civilizada e pacífica, mas essa não é a realidade. A realidade é que estão acontecendo e cada dia mais isso. Então eu vejo como uma possível, não solução, mas uma possível atitude para melhorar e diminuir o número de vítimas, por exemplo, o treinamento de funcionários da escola e o armamento dessas pessoas, professores inclusive, né? É polêmico, eu sei que o assunto é polêmico, mas essa é uma possível solução também, Roberto. E outras muitas, quer dizer, é uma discussão muito ampla, né? Aí você passa também pela questão da banalização da violência, né? dessa necessidade de fama que as redes sociais muitas vezes impõem ao jovem, né? Você está sempre vendo aquela vida teoricamente perfeita dos outros na rede social. Tem a questão do bullying nas escolas também, que antigamente sofria bullying, ia lá fora, trocavam supapos e se resolvia, né? No nosso tempo era mais ou menos assim. Hoje em dia acaba se internalizando muito isso e se criando ali muitas vezes um complexo, um recalque grande, que pode, em casos até mais graves, resultar nesse tipo de situação. Olha, várias mensagens brotando aqui e os ouvintes vão interagindo. O Gilberto diz o seguinte, até baseado no que o senhor acabou de falar, essa banalização, e é exatamente isso. Ele diz o seguinte, que no passado a pessoa sofria lá o bullying, que nem usava esse termo, nem tinha conhecimento, e ficava por isso mesmo. E hoje, de tanto falar, que parece que é uma forma de resolver, piora, não é? O senhor já estava falando sobre isso. Quanto mais fala, piora, porque a violência, quanto mais fala em violência, às vezes gera violência. A gente também não divulga suicídio, doutor, porque a imprensa não divulga, porque quando divulga parece que alimenta para que outras pratiquem. Tem coisas que quanto mais falam, pior fica. É isso? Não é só questão de falar, é questão da atitude também. Atitude também. Hoje eu vejo um certo dualismo entre o que se prega e o que se faz, né? Ao mesmo tempo que a sociedade prega mais tolerância, prega mais igualdade, etc., a sociedade está cada dia mais beligerante, brigando por qualquer coisa, processando por qualquer coisa, e qualquer coisa é motivo de um auê enorme, né? Então, assim, às vezes você super valoriza um bullying que poderia, ser tratado com uma maneira um pouco mais leve. Então você aumenta esse problema de alguma forma quando você dá um excesso ali de atenção para a questão. Então, assim, o que eu acho especificamente sobre o bullying? Eu acho que o que precisa ser feito ali é um trabalho psicológico dentro das escolas. Eu acho que poderíamos ter ali um setor, e acho que toda escola deveria ter um psicólogo ali especializado nisso, para identificar os casos, para tratar preventivamente, conversando com os alunos, com os envolvidos, quer dizer, tentando entender isso. Acho que a melhor forma de você lidar com o bullying é prevenindo e preparando, né? Uhum. Porque simplesmente essa supervalorização do bullying acabou também superdimensionando os efeitos do bullying nas pessoas. Eu tenho essa visão. Uhum. O Fábio está dizendo aqui, é igual apelido. Quando não gosta, aí pega. Então recebe um apelido que não tá legal, fica bonzinho e tal, dá uma disfarçada. Exatamente. Se ficar bravo, aí cola, é isso? Exatamente. Esse é um clássico, né? Mas, e antigamente a gente chamava, hoje em dia você tem que ter cuidado, é o que você fala. Antigamente ô alemão, ô negão, né? Ô japonês.
Então, assim, tinha muito... E era levado de uma maneira mais leve, Roberto. É isso que eu estou dizendo aqui. Sim. Então, assim, a coisa era levada de uma maneira mais leve e era recebida de uma maneira mais leve também. A partir do momento que você transforma isso numa coisa excessivamente pejorativa, você também superdimensiona a forma como aquela pessoa recebe essa brincadeira, que muitas vezes é uma brincadeira, efetivamente. Às vezes um, de forma carinhosa, fala para outro, e um terceiro se incomoda com aquilo. Exato. E acha que... E a vítima, a suposta vítima, não está se sentindo assim. Então, eu vejo, até no meu escritório, a gente tem tido muitos casos, assim, né, de injúria racial, né, de crimes contra a honra. Hoje as pessoas relevam muito pouco. Qualquer coisa é motivo para você ir lá e abrir um processo criminal, pedir a intervenção do Poder Judiciário em questões que muitas vezes podiam ser resolvidas com um pouquinho de bom senso, um pouquinho de bom humor em algumas situações, e hoje me parece que as pessoas não querem ter essa visão. É um estupim. Tem gente aqui, quem tá, a Nilva Terezinha Cartieri, obrigado também. Será que liberar armas, diz ela aqui, para todas as pessoas não vai aumentar a violência? Bandido sempre chega de surpresa, diz aqui a ouvinte. Bom, essa é uma questão, repito, é polêmica, mas vamos lá. Convido a ouvinte a fazer uma reflexão aqui. Liberando ou não liberando, o bandido, o mal intencionado, ele vai deixar de ter uma arma? Não, ele não tá nem aí. Porque hoje, para você comprar, é mais fácil você achar um pote de ouro no fim do arco-íris hoje do que você conseguir um porte de armas, um cidadão de bem, né? Legalizado, você ter uma arma e comprar, tá cada dia mais difícil. Mas pro mal intencionado, ele vai em qualquer esquina e consegue comprar uma arma proveniente do Paraguai, proveniente aí do contrabando, enfim, desse submundo da criminalidade, em que armas são vendidas preços baixos e de todo tipo, né? A questão é proibir ou não proibir para o cidadão de bem. Porque, repito, o bandido ele não se importa com isso. Ele vai ter a arma. Agora, e o cidadão de bem? Vai ficar desarmado? Agora, também é necessário ter mais acesso e mais cursos de preparação para saber manipular, saber como usar, né? Como manusear essa arma. Então, assim, eu sou contra aquele excesso de armas, por exemplo, que hoje nós temos nos Estados Unidos. Hoje o cara vai lá e compra um rifle automático, etc, etc. Mas o cidadão de bem poder ter uma arma para eventualmente se defender de um ataque, e especialmente em lugares públicos que recebam crianças, os funcionários poderem ter isso, poderem ter um treinamento para reagir a um possível ataque, eu acho que seria salutar. Nós temos aqui mais uma observação de ouvinte, a Helenira. Ela diz o seguinte: não deveria ter, de repente, as escolas um detector de metal para que pessoas assim não entrem? E em relação à arma que o rapaz usou, se fala como que pode ele ter a arma. Mas sim, ele pode ter comprado do mercado clandestino, diz ela aqui. Sem dúvida. Né? Então, quer dizer, o fato dele ter a arma não precisa dizer como que ele pode ter a arma. A arma, infelizmente, né? É o que eu acabei de dizer. O mal intencionado, ele tem acesso à arma. Ele não está ligando se é permitido ou não. Ele consegue. E ela quer ouvir a opinião do doutor em relação ao reforço, de repente, nas escolas, lá com... fazer das escolas, quem sabe, um banco, né? Uma agência bancária. Não é por aí também? Eu acho que sim. Infelizmente, sim. Eu acho que sim, porque se você hoje já na escola dos meus filhos tem um segurança ali o tempo todo agora. Eu acho muito bom isso ali. Mas, infelizmente, você tem que começar a sujeitar, muitas vezes, até os próprios alunos, porque muitas vezes esse ataque parte dos próprios alunos. Um detector de metal pode ser, sim, uma solução. Lamentável, é triste que a gente chegue a esse ponto. Mas entre ter um ataque numa escola que pode vitimar um filho meu, eu prefiro que ele passe por um detetor de metal todo dia do que ter a possibilidade de ser vítima de um ataque. E nesse caso, doutor, por exemplo, há comentários de que o rapaz não conhecia o casal, não é? Foram 16 tiros, a tragédia poderia ter sido maior, né? Se ele entrou lá com esse ataque para realmente disparar contra quem ele encontrasse pela frente, mais pessoas poderiam ter morrido. Não, sem dúvida, sem dúvida. É o que eu acabei de falar também. Muitas vezes as pessoas de bem estarem armadas, elas não vão evitar o ataque. Às vezes chega de surpresa, né? De inopino, que a gente fala no direito. E
desfere um tiro, mas assim, se você tiver condições e suprimento de armas ali para reagir, você consegue impedir de uma maneira mais rápida, ou neutralizar esse agressor de uma maneira mais rápida e mais eficiente, né? Agora, também a arma de fogo, a gente fala muito sobre arma de fogo, mas a gente teve um caso recente lá que o indivíduo que morreram, acho que 7 pessoas, e foram disparados apenas 5 tiros, inclusive os tiros que mataram o agressor. Ele usou machadinha, usou uma flecha até para matar. Então, assim, quer dizer, não é só a arma de fogo. A questão, ela tem que ser trabalhada também na origem, na origem social, nessa questão toda aí. Né? A gente só, às vezes, se limita a debater a questão da arma de fogo, mas veja, uma pessoa mal intencionada, infelizmente, pode usar de qualquer instrumento contundente aí para matar, né? Agora, eu acho que a discussão de arma de fogo tem que sim estar em voga, mas para quem vai se defender, né? Seja de uma outra arma de fogo, de uma machadinha ou de uma faca, enfim. Eliseu dos Santos. O Eliseu diz aqui: raramente a pessoa armada vence o bandido. Bom dia, sempre leva a pior. Mais uma opinião aqui. O Orlando: e a legislação que protege bandidos no Brasil tem que mudar. Pena de morte para esse tipo de crime. O senhor defende pena de morte para esse tipo de crime? Não, né, doutor? Vamos lá. Não dá para generalizar a questão da pena de morte no Brasil com o resto do mundo. Você tem a pena de morte nos Estados Unidos, mas lá você tem um aparelho investigatório altamente eficiente, qualificado, aparelhado, né? Você tem um sistema judicial e policial muito mais eficiente, e ainda assim lá você comete injustiça. Começa injustiça. Mas nesse caso, por exemplo, não se tem dúvida de que trata aquele rapaz, todo mundo sabe quem é, sim, só não foi divulgado. Exato. Né? Eu sou a favor de que algumas pessoas fiquem pro resto da vida na prisão. Eu sou a favor da pena perpétua, mas no Brasil não a favor da pena de morte, ao menos por enquanto. Porque eu acho que aí nós teríamos muitas injustiças, teria muita gente pagando por crimes cometidos por outro, por várias razões, né? Então, aqui no Brasil, eu acho que nós não temos a seriedade, vamos dizer, na persecução penal necessária para termos pena de morte, que aí é irreversível, né? Mas eu entendo que as penas são brandas demais no Brasil, e a falta, a sensação de impunidade é um super estimulante ao crime. Hoje é um absurdo. Hoje você tem uma pena de 4 a 10 anos para um indivíduo que entra armado e comete um assalto, né? Se for com arma de fogo é 5 e 6, um pouquinho mais, mas enfim, a pessoa às vezes nem fica presa, né? A depender do regime inicial de cumprimento de pena, o indivíduo comete um assalto à mão armada e não fica sequer preso, né? Então, assim, eu acho demais. Eu acho que aí é abrandar demais algumas condutas, e isso sim acaba sendo um estimulante ao crime. Pena de morte, acho prematuro no Brasil ainda, pela forma que nós temos. Agora, que um encrudecimento de penas para esse tipo de crime, há sem dúvida nenhuma. E aí também poderíamos entrar até num outro tema polêmico, que é a redução da maioridade penal, né? Que, muito embora o nosso aparelho penitenciário não seja suficiente, muito pelo contrário, é uma catástrofe hoje o sistema penitenciário brasileiro, mas eu sou a favor de uma responsabilização maior para jovens a partir de 16 anos. Também é muito brando, também é quase uma certeza de impunidade para um jovem menor de 18 anos e maior de 16 para cometer qualquer tipo de crime.